Não tentem fazer Egito por conta. Tá viajando ou planejando uma viagem para o Egito e não sabe por onde começar, precisa garantir que tudo vai dar certo? Então você chegou no vídeo certo. Meu nome é Everton, esse aqui é meu canal Pra Onde Ir Agora e eu fiz esse vídeo aqui para você para te ajudar com o passo a passo de como planejar uma viagem de sucesso para lá para o Egito. Até porque eu acabei de voltar de lá. Deixa eu soltar a vinheta para começar com todas as dicas que eu preparei para vocês. A primeira coisa nessa programação de viagem para o Egito é saber a documentação necessária. Primeiro, passaporte com validade de até no mínimo 6 meses, porque você vai precisar do passaporte tanto para entrar quanto para sair do país. E o visto? Você não precisa se preocupar com isso aqui. O visto ele é emitido ao chegar no país e vai custar $25 que você tem que pagar ali em dinheiro mesmo, em cash. Geralmente, quando você contrata um guia, ele vai estar te esperando antes mesmo da imigração, logo na saída do seu voo, para poder colar esse visto no seu passaporte e você passar pela entrevista com o cônsul. Então esteja preparado para isso, já garanta que você vá com $25 por pessoa que estiver viajando aí contigo em dinheiro para não passar perrengue nessa hora aí e pagar o teu visto e poder passar tranquilamente. Resolvido isso, a sua preocupação vai ser agora com a questão de saúde. Não tem nenhuma vacina obrigatória para você entrar no Egito, mas tem algumas que são super recomendadas, como a de difteria, tétano e pólio, aquela de febre tifoide, hepatite A e B e principalmente a da febre amarela, porque essa sim não é obrigatória, mas pode ser solicitada na hora da entrevista quando você estiver na imigração. Não é um fator que vai determinar para você entrar ou não no país, mas se alguém te pede alguma coisa na imigração e você não tem, já vai induzir aquele cônsul a te fazer mais e mais perguntas. Então, tenha anexado no seu passaporte o comprovante da vacina da febre amarela para você não passar por perrengue nenhum, tá certo? Protetor solar o tempo todo, você está indo para o Egito e não é lenda, lá é muito quente, o sol ele arde bastante mesmo, e repelente, gente, repelente o tempo todo. Eu precisei usar porque a maioria dos lugares é cheia de mosquito também. Agora, para você garantir uma viagem tranquila e você ter aí a segurança que se por acaso alguma coisa acontecer, você passar mal, algum mínimo acidente, você vai ter cobertura, faça um seguro viagem. Eu sempre falo e sempre vou falar para vocês, não fazer um seguro viagem é uma economia porca que as pessoas costumam fazer para viajar para fora, porque quando a gente está lá fora, nós não temos direito nem acesso à saúde pública. Na grande maioria das vezes a gente vai ter que pagar e pagar muito caro. Então, se você fizer um seguro viagem, você vai sair daqui tranquilo, despreocupado com isso. Sem contar que o seguro viagem, ele cobre aí mala extraviada, cobre várias outras coisas que um seguro saúde apenas não vai cobrir. E por que que eu enfatizo que vocês precisam fazer um seguro viagem e não ficar contando com aquele seguro do cartão de crédito? Porque o do cartão de crédito, geralmente, na grande maioria das vezes, ele funciona na base do reembolso. E se por acaso alguma coisa acontecer e você precisar usar aquele seguro viagem, primeiro que a passagem tem que ter sido comprada com aquele cartão que você contratou o seguro viagem. Segundo, que você precisa garantir que tudo tenha sido feito da maneira que estava lá nas letras miúdas das regras deles. Ou seja, é literalmente um sistema feito aí para induzir você ao erro. Além de você ter que pagar na hora, gastar um dinheiro que você não estava contando em gastar ali, você vai ter que passar por uma gincana para conseguir pedir aí o reembolso, que muitas vezes você não vai conseguir, ou você acha que eles vão facilitar para você solicitar um reembolso de gastos aí de um seguro que você nem pagou pela apólice. E assim, o seguro viagem para o Egito, eu passei uns 7 dias lá, eu não gastei nem R$ 200, gente. Então assim, coloquem isso no provisionamento aí dos custos da sua viagem e contratem sim. Eu estou colocando um link aqui na descrição do vídeo para uma agregadora muito boa de seguros viagens. Todos que vão aparecer ali para você são de confiança. Você pode contratar ali, foi onde eu contratei inclusive, e sempre tem um cupom de desconto especial para deixar mais barato ainda. Então essas são as dicas de saúde para você.
Agora a gente vai falar do planejamento financeiro. Qual é a moeda de lá do Egito? A moeda é a libra egípcia. O real ele é mais valorizado do que a libra egípcia, então isso já é uma vantagem para a gente. Não vale, eu acho, pelo menos, que a gente colocar aqui em palavras quanto que tá a comparação real libra egípcia, porque isso sempre varia, mas sim, o real é uma moeda mais forte do que a moeda do Egito. O que que eu aconselho vocês? Não fiquem dependendo de casa de câmbio, principalmente casas de câmbio no Egito, porque eles não vão trocar por real, a menos que você leve dólar ou euro. E hoje em dia, gente, tem tanto acesso fácil a essas contas internacionais aí que mandam um cartão para você e você consegue passar no débito em todos os lugares do mundo inteiro, que fica muito mais fácil. Foi isso que eu fiz. A gente usou tanto o Wise quanto o Nomad lá fora e deu tudo certo. Então é isso que eu aconselho vocês também. Vocês vão precisar de dinheiro em espécie, sim. Muitos lugares, a maioria, na verdade, eles aceitam dólar. Às vezes eles até pedem para você pagar eles em dólar, mas não caia nessa, porque o dólar ele é muito mais valorizado e eles nunca vão fazer uma cotação que seja benéfica para você, a menos que você só tenha o dólar ali na hora e ache ali nas suas contas que deu certo, paga com dólar. Do contrário, é sempre no débito ali naquele cartão de conta internacional. Para você comer no Egito, você vai pagar aí num restaurante tranquilo, um restaurantezinho bem. Um restaurante que não é para turista, vou dizer assim, uma média por prato de 30 a 80 libras egípcias. Agora, se você for num restaurante chique, elegante, um lugar assim, você vai encontrar pratos até por 200 libras. Então, assim, mais que 200, foge, porque é muito caro. Agora, entre 30 e 200, você tá ali num preço normal. Às vezes a gente acaba pagando muito mais num prato de comida num restaurante aqui no Brasil do que isso. O mais caro para ir para o Egito não é a alimentação, é você chegar lá. Chegou lá, as coisas são mais tranquilas, sim. Você guardaria aí por dia numa programação para você viver bem no Egito, uma média de umas 300 libras para você ficar muito bem. Só que se você for mais comedido, você consegue até com bem menos viver um dia inteiro, caso inclusive você tenha feito todas as outras programações e todas as outras coisas que você for fazer já estejam previamente reservadas. Para transporte, eu seriamente recomendo você usar o Uber, porque é barato, você vai pagar aí entre 20 e 30, 40 libras aí a viagem, no máximo 100, dependendo da distância que você for percorrer. Ele funciona bem o Uber, principalmente no Cairo ali, sim, porque eles até têm ônibus, eles têm metrô, que custa aí entre 2 e 5 libras. Eles têm o tuk-tuk, que é super divertido. Eu fiz, foi uma super experiência, mas você precisa ficar esperto, porque tem o tuk-tuk para quem mora lá e vai se deslocar, e tem o tuk-tuk para turistas. Então, assim, para você se deslocar, caso você queira fazer alguma coisa independente, hoje a minha sugestão para você é sim usar o Uber, e você vai gastar aí entre 20 e 60 até 100 libras no trajeto que você vai fazer. Mais de 100 libras, aí realmente já tá ficando carinho. Já para passeio, você se baseia aí entre 100 e 200 libras por atração. Isso tudo vai depender da dimensão do passeio, da atração que você vai entrar e principalmente da cidade que você está. Tem variação aí entre Cairo, Alexandria, Aswan, Luxor. Tem algumas coisas aí vão mudar, mas a base aí é de 100 a 200 libras. Só que é uma coisa que, na minha opinião, eu não colocaria na provisão de gastos em viagem, e sim antes da viagem, para você já deixar isso contratado e garantido que a tua entrada já vai estar lá para você estar tudo certo e não ter que se preocupar com isso, até para não cair na mão de alguma pessoa que queira tirar alguma vantagem de você, porque isso é uma coisa que infelizmente você vai encontrar o tempo todo no Egito, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o clima e o vestuário lá no Egito. Clima, gente, é muito importante vocês saberem que assim, o verão no Egito rola entre junho e mais ou menos agosto. E o verão de lá é coisa braba mesmo. Vocês vão pegar aí umas mínimas de 30 graus e dias que vão bater até 50. É muito importante você levar isso em consideração, porque para algumas pessoas, como eu no caso, até porque eu tenho até problema de circulação, sair num calor intenso desses para em passeios ao ar livre, ter que entrar em pirâmide e essas coisas assim, é totalmente fora de cogitação, porque eu começo a passar mal. Então, assim, para mim é muito melhor procurar
ir em um tempo mais fresco, mais tranquilo, porque sei que o meu aproveitamento vai ser melhor. E é por isso que a gente precisa colocar isso aí na balança. Como, por exemplo, eu fui no inverno, fui no começo de dezembro. O que que é o inverno deles? 25 graus, 26 graus. A temperatura mais baixa que eu peguei foi de 23, mais ou menos. À noite até dá uma geladinha, você coloca até um suéterzinho, mas durante o dia é aquele calor super forte e a única coisa que interfere é que fica tudo fog. Os lugares eles ficam como se fosse com uma névoa que é difícil enxergar para muito longe, mas isso não atrapalhou a minha viagem em absolutamente nada, muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que eu teria sofrido muito mais se eu tivesse pego 50 graus, como eu peguei em Dubai, por exemplo, que chegou a queimar o meu couro cabeludo, porque eu saí sem chapéu. Falou disso, a gente vem aí para a questão de vestimenta, roupas leves. Eu só levei camisa de linho, eu via as mulheres lá com vestidos leves mesmo, cores vibrantes, pega bastante isso lá, o pessoal gosta de usar isso bastante lá, é bem bonito. O que você tem que evitar aí por uma questão de ética social, até mesmo sabendo que você está indo para um país que é de predominância muçulmana, é usar aqueles decotes, aqueles shorts muito curtos ou saias muito curtas, até porque os homens não costumam respeitar as mulheres que se vestem dessa forma assim, gente. Infelizmente, não é lenda o fato de que mulheres elas sofrem um pouco mais para poder visitar o Egito nesse quesito, porque lá eles não encontram, não é tão comum lá para eles. Então eles vêm e eles acham que têm o direito de assediar, de fazer piada, de constranger. Então, para que você não passe por algo assim, eu aconselho você a ponderar aí em decotes, em roupas curtas e tal, até porque você vai entrar em alguns templos religiosos. Eu fui em várias mesquitas lindas, inclusive, e era um lugar que, tipo, não é adequado a gente entrar com roupa curta. Até eu mesmo que sou homem, eu costumo abrir os primeiros botões das minhas camisas para entrar nesses lugares. Eu até fechei. Enfim, é uma questão de senso também, a gente respeitar a cultura, a gente ser um pouco mais compreensivo com o lugar que a gente está indo também. Mas as roupas, elas, de fato, a maioria foram todas roupas leves. Eu levei um tênis, graças a Deus, porque lugares como as pirâmides, eu achei que eu ia pisar na areia, não tinha areia nenhuma, viu? Eram várias pedras, inclusive. E ainda bem que eu coloquei o tênis, porque se eu não tivesse colocado o tênis, se eu tivesse ido, sei lá, com uma sandália, com um chinelo, que seja, eu ia ter sofrido bastante, como eu vi muita gente sofrendo, principalmente mulheres que estavam de rasteirinha, estavam com dificuldade de pisar naquelas pedras para poder acessar a área ali das pirâmides. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Óculos escuro, sempre, 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 pelo menos para mim, eu tenho fotofobia, eu levei vários óculos escuros, foram uma mão na roda para mim, porque para pessoas como eu, que sofrem de fotofobia e adoram montar um lookinho com óculos ali combinando, foi perfeito. Agora eu vou falar com vocês sobre o item que é o mais caro para você viajar para o Egito, que é a passagem aérea. Só que ela não precisa ser tão cara se você souber fazer uma estratégia certa para poder chegar lá. Primeiro tem que saber como chegar, quais são as suas possibilidades de chegar no Egito saindo daqui do Brasil. Eu fui via Doha voando de Qatar, mas você consegue ir via Dubai voando de Emirates, você consegue ir via Londres voando de British, você consegue ir via Frankfurt voando de Latam mais Egypt Air, você consegue ir via Amsterdã, Roma, Lisboa, Madrid, Istambul, Addis Abeba, entre outras cidades aí que são hubs importantes de distribuições de voo. Tudo isso você consegue entender e você consegue aplicar sabendo as estratégias certas que eu e o Gelli ensinamos no nosso combo de cursos, que é o Start nas Milhas e o Emissões Descomplicadas. Com o conhecimento que você encontra nesses cursos, foi que a gente conseguiu voar na Q-Suite da Qatar, que é a melhor classe executiva do mundo, pagando bem menos que uma pessoa que pagou no dinheiro, voou as 16 horas de voo de São Paulo até Doha na classe econômica. Ou seja,
Se deu para eu fazer, dá para você fazer também. Então, tem o link aqui na descrição do vídeo. O precinho tá especial para vocês. É só clicar lá e entrar para esse mundo das milhas aqui, que vai ser muito valioso para você. Eu te garanto que você vai viajar muito mais. Mas voltando aqui ao tema do vídeo, essas são as nossas possibilidades via Europa ou via Oriente Médio ou até mesmo via África ali, usando a Etiópia por Addis Abeba. Essas são as vias mais fáceis. Porém, recentemente, em setembro de 2022, a Egyptair, ela inaugurou o voo direto São Paulo-Cairo. Esse voo ainda não é emitido com milhas, você só consegue pagar ele numa tarifa comercial e no dinheiro. Porém, existe essa possibilidade voando aí nas frequências de toda segunda e quinta-feira. Ou seja, dá para chegar direto para lá. Mas esse, por enquanto, como é a única opção e ainda não tem disponibilidade em milha, pelo menos não quando eu estou gravando esse vídeo, vai sair um pouco mais caro. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é conectar em algum país da Europa, nessas opções que eu mencionei aí para você, ou do Oriente Médio, Doha ou Dubai, fazer um stopover lá, ficar um tempinho, aproveitar e depois seguir para o Cairo. Eu voltei via Istambul, eu voltei de Turkish Airlines, também na classe executiva, também usando as estratégias que estão disponíveis nos nossos cursos Start nas Milhas e Emissões Descomplicadas. E foi maravilhoso, voltei de executiva da Turkish, foi muito bom. Via Istambul, foi excelente, mas tem várias outras opções e você consegue fazer isso e até adicionar alguns outros destinos na mesma viagem, fazendo com que ela fique mais barata do que se você fosse direto lá para o Cairo para começar a sua viagem no Egito. Resolvido isso, é hora da gente ir atrás da nossa hospedagem e montar o nosso roteiro. E elas têm que ser feitas, pelo menos na minha opinião, de maneira simultânea, porque uma vai diretamente complementar a outra. Por que que eu digo isso? Para hospedagem, você vai reservar um hotel baseado no número de dias que você vai ficar em cada uma das cidades. Então a gente primeiro tem que decidir aí quais são as cidades que a gente vai ficar, o que que a gente quer fazer em cada uma dessas cidades, e aí sim, junto com isso, já ir reservando esses hotéis, sabendo aonde a gente quer ficar. Como, por exemplo, quando eu fiquei no Cairo, mais especificamente em Gizé, que é do lado, eu fiquei em um hotel em frente para as pirâmides do Egito. Se você me segue no Instagram, você viu um reel que eu postei lá que mostra exatamente qual é esse hotel, como que ele é e a experiência que eu tive de estar em frente à Esfinge, de frente das 3 pirâmides. Eu tinha uma vista panorâmica do quarto que eu estava e eu não gastei nem R$ 200 por dia na diária ficando lá em dezembro. Foi excelente, muito bom mesmo. Era um hotel simples, mas era um hotel bom. O que que eu aconselho você fazer ali para escolher, pelo menos no Cairo? Escolha sim um hotel que você consiga pelo menos uma proximidade com as pirâmides, porque vai ficar tudo mais fácil para você. Porque Cairo, principalmente, gente, é um caos. Então, quanto mais perto que você tiver do que você quer ver, do que você quer fazer, mais confortável vai ser a sua viagem. Quais são as principais cidades e quanto tempo que a gente precisa garantir que a gente vai ficar nelas para ter aí uma viagem de sucesso para o Egito? Antes de responder isso, eu falo para você, um Egito completo você não faz com menos de 10 dias, é de 10 a 15. Menos de 10 dias você não consegue fazer o Egito completo, porque senão vai ser muita correria e se você conseguir fazer, você não vai conseguir aproveitar absolutamente nada. Daí a gente tem como base a cidade de entrada, vai ser o Cairo, que você pode ficar tanto no Cairo quanto em Gizé, que são coladas, é tudo muito perto mesmo. Em Gizé é onde exatamente ficam as pirâmides, aí você vai ver a Esfinge, você vai conhecer outros sítios arqueológicos, você vai no Museu Egípcio, que é impressionante. Tem outros museus super legais também que você vai poder ver as múmias de perto, os sarcófagos, é muito bacana. Isso para o Cairo eu daria aí 3 a 4 dias. 3 dias é o suficiente para você aproveitar Cairo. Daí a gente tem Alexandria, que fica a 2 horas de carro de lá do Cairo. Alexandria eu não colocaria nenhum dia, só um no caso, porque eu faria como eu fiz, um bate-volta. Sai de manhã do Cairo, dá para conhecer a Alexandria inteira, onde você vai ver ali o Socofa, que são catacumbas, um sítio arqueológico que foi descoberto depois de um burrinho cair num buraco. Você vai no Pilar de Pompeu, você vai aonde foi o antigo farol de Alexandria, que é a cidadela, onde tem o castelo de Alexandria, uma fortaleza lindíssima, e você vai conhecer a Biblioteca de Alexandria, que foi
primeira biblioteca e primeira universidade do mundo. É um prédio impressionante, maravilhoso mesmo, vale muito a visita. Final da tarde, você já está voltando para o Cairo, 8 horas da noite você já está lá no Cairo ou em Gizé de novo, aproveitando do jeito que você quiser aproveitar. Isso aí é Alexandria. Depois a gente tem Luxor, onde você vai poder fazer o passeio de balão, onde você vai poder conhecer o Templo de Karnak, o Vale dos Reis e várias outras coisas. Luxor, depois do Cairo, é uma das principais cidades aí para você conhecer. É uma cidade aí que marca o Alto Egito, no caso. Para Luxor, você consegue reservar aí 2 a 3 dias, que aí vai ser saudável você conseguir fazer tudo que a cidade oferece para você. Outra cidade muito importante, seguindo aí numa rota linear, é você sair de Luxor e ir para Aswan. Lá em Aswan você fica entre 2 a 3 dias. 2 já tá mais do que suficiente, porque você vai fazer o passeio da Feluca, você vai no templo de Philae, tem poucas coisas para fazer lá, mas é uma cidade que, como está no meio do caminho e ela tem atrações turísticas, vale a pena dar uma parada também. Daí tem a cidade de Hurghada, que é onde você faz aqueles mergulhos maravilhosos no Mar Vermelho, que de vermelho não tem nada, é azul cor de Listerine, é onde as pessoas postam aqueles vídeos, aquelas fotos maravilhosas naqueles lugares paradisíacos do Egito. Isso daí você faz em Hurghada. Para lá, eu reservaria ali de 2 a 3 dias também, porque você consegue fazer passeios de barco e ela tem uma oferta aí de vida noturna bem maior do que as outras. Eles têm um pouco de mente mais aberta do que nas outras cidades. Basicamente, para você montar o teu roteiro, seriam essas cidades aí: Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan e Hurghada. Fez essas daí, você tem a garantia que você vai ter conhecido o Egito por completo. Daí, como que você vai ter a segurança que você vai conseguir fazer tudo isso, se garantir inclusive a tua segurança, principalmente se você é mulher, porque como eu disse, não vou mentir, não vou fazer nem firula, não é seguro uma mulher viajar sozinha para o Egito, não. E como que você garante a tua segurança? Não só a sua segurança, a tua paz durante a sua viagem. Você tendo uma agência com um guia credenciado e bem preparado para te levar nos lugares que você espera levar. Você monta o teu roteiro junto com a tua agência, baseado nessas dicas mesmo que eu dei aqui para você. E aí a agência ela vai passar um preço para você. Negocie. Egípcio adora negociar, isso é uma coisa da cultura deles. Inclusive, quando você for no mercado El Khalili, no Cairo, eles se divertem em negociar, eles te dão um preço esperando que você peça algo mais barato, e aí vão jogando, 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 até sair no preço que se esperava mesmo. Então, não se preocupem em negociar, inclusive com a agência que vocês vão escolher. Estou colocando o contato aqui da agência para vocês, enfatizando: não tentem fazer Egito por conta. Não tentem fazer Egito sem agência. Gente, é uma coisa que eu, inclusive, costumo fazer o contrário em todos os lugares que eu vou. Mas todos os meus amigos que já tinham ido para o Egito falaram: Everton, não inventa. Não faz sem agência, porque senão você vai passar perrengue, você vai passar medo, você vai se perder, você não vai conseguir se comunicar, até porque a língua predominante lá é o árabe e pouquíssimas pessoas falam inglês. Os que falam é um inglês muito arranhado. Para falar a verdade, eu achei muito mais gente falando, arranhando o espanhol do que o próprio inglês. Então, assim, é uma coisa que você realmente precisa, até mesmo de proteção, porque às vezes vão vir pessoas para cima de você que o teu guia, ele vai peitar essas pessoas e vai te proteger. Então, garanta que você vai ter um guia, que você vai ter uma agência amparando você durante toda a sua viagem. Até mesmo porque se mudarem os seus planos, você consegue, sem grandes prejuízos, com o auxílio dessa agência, fazer um novo roteiro em viagem. Então, a dica tá dada, depois não falem que eu não avisei. E fora isso, é só aproveitar, minha gente. O Egito é incrivelmente recheado de história, de uma cultura super diferente da nossa, e inclusive é algo que você já tem que ir preparado. As pessoas, elas são mais fechadas, as que não são fechadas são grossas mesmo, são de uma grosseria que para eles faz parte do normal deles, aquele tipo de coisa deles darem uma patada em você e você ficar assim e eles tipo: o que eu fiz? O que eu falei demais? Isso é super normal. Tomem cuidado com a questão de demonstração de carinho em público, independente de orientação sexual, tá certo? Porque lá você está em um país de predominância muçulmana. Então, gente, não é legal a gente ficar se agarrando no meio da rua, em lugar nenhum.
principalmente em um país como esse. Você está no país deles, não se esqueça disso. Não é o contrário, não são eles que têm que se adaptar a vocês, e sim o contrário. Então, assim, tenham essas ponderações aí, que a viagem de vocês vai ser um sucesso. Outra coisa, não esperem achar que o Egito é um país extremamente luxuoso, lindo, porque é totalmente o contrário. Você vai encontrar muita pobreza, você vai encontrar lugares com uma precariedade que, assim, chega a doer o coração, um trânsito dos mais caóticos que eu já vi em toda a minha vida. Eles não tem lugares que não tem nem sinalização, farol, não tem direção. A gente acha que tá andando na contramão, porque tem carro, camelo, cavalo, ônibus, van, tuk-tuk, andando pra lá e pra cá e se desviando. É uma loucura mesmo, mas eles sabem viver nessa loucura. Por isso que eu falei que a agência é super importante, porque eles vão garantir que você vai estar dentro de um carro com ar-condicionado, com um motorista local que vai saber, vai ser safo o suficiente para garantir que a sua experiência ela seja o mais exótica e interessante possível, e não amedrontadora. Enfim, eles vão cortar o perrengue, entendeu? Só que vá com a cabeça aberta, a mente aberta para isso, porque eu confesso que eu não fui preparado para coisas que eu vi e vivi lá no Egito, e que se eu tivesse sido preparado, podia ser até inclusive que eu tivesse desistido da viagem, mas ainda bem que eu não desisti, porque eu consegui abrir a minha mente de uma forma que foi sensacional, vendo ali o jeito que aquelas pessoas vivem, que só é diferente do nosso. Não tem nada de mais, não tem nada de errado ou de certo. É diferente. E viajar é a gente viver o diferente. Vídeos como esse daqui eu vou fazer em uma série a partir de agora, de destinos que eu já fui, tô indo aí, com essas dicas frescas para poder ajudar você a montar passo a passo a tua viagem. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam que tem os links aí, tanto de dicas de hospedagem, de passeios, da agência, de tudo, seguro viagem, tudo tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Confere, reservando por qualquer um desses links. Eu garanto pra você que você não paga nada a mais por isso, e ajuda o projeto aqui, o Pra Onde Ir Agora, a continuar te dando dicas como essa, pra você viajar mais e mais, e eu também viajar te dando essas dicas que eu tô te dando. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, caso você não seja inscrito aqui ainda, e eu fico por aqui. Mas antes, fala pra mim, pra onde você vai agora?